Bom dia, amados, paz e graça. Como é bom a gente ter essa convicção que o nosso Deus vai vir nos buscar. Nós estamos aqui nesse mundo como um empréstimo e nós logo voltaremos à casa do Pai. Por que não ficamos apavorados? Por que não ficamos tristes quando nós perdemos um familiar que está na presença do Pai? A tristeza, ela é simplesmente algo momentâneo na nossa vida, porque temos a convicção de que a pessoa voltou à casa do Pai. Há uma promessa de Deus que Ele virá buscar toda a sua igreja. E quando Ele vai levando, muitas vezes nós choramos, questionamos: por que, Senhor? Por que Tu levou o meu familiar, uma pessoa tão querida? Mas realmente nós entendemos que, biblicamente, essa pessoa está voltando ao seu lar, está voltando à casa do Pai. E nesta manhã, com certeza, nós temos essa convicção que Deus se faz presente na nossa vida, por isso temos que estar alegres. Mesmo em momentos de turbulência, em momentos difíceis, nós entendemos que Deus se faz presente. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 29. Lucas 5, a partir do versículo 29. A palavra de Deus fala dessa forma: Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela leitura da palavra e pedimos agora, Pai, que Tu possa usar essa palavra para falar do coração de cada um. Que o Teu Santo Espírito possa trabalhar de uma forma muito especial, possamos entender a preciosidade do amor de Deus na nossa vida. Mesmo não merecendo, mas nós sabemos que Tu se faz presente. Que possa, Pai, também estar trabalhando no coração de cada um que está assistindo essa live no seu lar. Que o Espírito Santo de Deus fale. É o que eu clamo em nome de Jesus, Seu Filho. Amém. Amados, nessa manhã eu quero estar compartilhando com os irmãos essa palavra muito especial. Jesus come ou Jesus se alimenta com pecadores. Muitas vezes vem alguns questionamentos: aonde eu posso ir? Com quem eu devo estar? Mas a palavra de Deus nesse contexto, ela mostra o relato de que Levi, mais conhecido como Mateus, ele oferece a Jesus um grande banquete. Se você olhar no versículo 27, Jesus passa onde Levi estava, na coletoria, onde ele recolhia impostos, e Jesus chama Levi para seguir. E Levi prontamente larga todas as coisas e começa a seguir Jesus. Talvez Levi tinha ouvido falar de Jesus. Quando a gente começa a relembrar um pouco os contextos, né? Jesus tinha feito vários milagres até chegar aquele momento de encontrar com Levi. Jesus, no capítulo 4 de Lucas, ele relata o momento que Jesus passou por aflições, o momento onde Jesus foi tentado por Satanás e, em tempo algum, ele abriu mão. Quando Satanás ofereceu para Jesus, falou: olha, transforma essas pedras em pão. O que Jesus fala para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então Levi, talvez como havia conhecido esse homem chamado Jesus, de ouvir falar, e Jesus passa por onde ele estava e fala com ele. Jesus convida ele para estar juntamente com ele nessa caminhada.
Aí no percorrer de tudo isso, Levi quer oferecer para Jesus e seus discípulos um banquete. Ele oferece algo muito especial. E naquele momento, além de Jesus, tinha um grupo de fariseus, escribas e um pequeno grupo de publicanos que estavam reunidos para participar daquele momento. E também havia alguns discípulos ainda de João Batista que estavam prontos para participar. Aquele grande banquete, com muitas pessoas, mostram que realmente Mateus, ou Levi, chamado Mateus, ele era um homem de muitas posses. Para oferecer um banquete para um grande número de pessoas, tinha que ser uma pessoa bem-sucedida. Então nós entendemos que aquele povo que estava reunido ali, estavam para saborear ou aproveitar uma oportunidade que surgiu à frente dele. Mas em meio a tudo isso, naquele banquete a gente entende que tinha algo especial acontecendo. O que era de especial que estava acontecendo na vida de Mateus? Mateus, ele estava fazendo uma despedida perante aquele povo, mostrando que ele estava deixando tudo para trás, tudo aquilo que era precioso, tudo aquilo que ele tinha para ser uma pessoa que ia seguir a Jesus. Quando eu vejo esse contexto de Mateus, eu começo a lembrar da vida de Elias. Eu não sei se vocês lembram quando Elias foi chamado para estar junto com Moisés. O que aconteceu com Elias? Elias, ele pegou, queimou todas, os seus implementos agrícolas, carroças, carro de bois, tudo ele queimou, porque ele queria deixar o passado para trás. E Levi estava mostrando publicamente que o seu passado, aquele passado de esplendor, estava ficando para trás, porque ele iria fazer um curso intensivo de 3 anos e meio com Jesus. Ele não sabia qual período seria, mas ele, como discípulo de Cristo, ele foi chamado para caminhar com Cristo durante todo esse período. Um período onde ele aprendeu a viver segundo a misericórdia do Pai. Não eram as posses, não era o que ele tinha que fez a diferença, mas ele entendeu quem era Deus. Então todos os convidados chegaram para aquele banquete. Os fariseus perceberam que ali havia muitos publicanos, e como sempre, não perderam a oportunidade de criticar. Você não conhece pessoas assim? Que não perdem a oportunidade de criticar, de murmurar? Os discípulos de Jesus também, que estavam comendo com eles, os pecadores, quando falavam em pecadores, eles estavam se referindo aos publicanos, aquele povo pecador. Jesus, quando foi questionado que seria justo ele estar comendo com ladrões, com traidores da nação, o que Jesus fala para eles? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quando nós entendemos que Jesus estava falando, gente, as pessoas sãs não precisam de remédio, quem precisa é os doentes. Mas quando nós olhamos esse contexto de Jesus, ele não está dizendo que tem uma classe que não precisam dele, tá? O que ele está dizendo? Gente, eu vim buscar todos que estão perdidos. Mas o questionamento era dos fariseus, que se achavam o povo escolhido, o povo salvo. Então nós temos. Aí Jesus fala, olha, eu não vim para buscar vocês, porque vocês já têm, vocês já me receberam. Então eu vim buscar os doentes, aquelas pessoas que estão perdidas. Porque seria meio irônico, Jesus chamar Mateus, um grande coletor de impostos, uma pessoa pública, uma pessoa abastada financeiramente, e Jesus falou, eu vim para chamar os pobres ao arrependimento. Mas esse cara não é pobre. Ele não estava colocando a posição, mas sim
o estado de espírito daquela pessoa. Eu vim buscar essa pessoa que é doente espiritualmente, uma pessoa que precisa de um milagre na sua vida. Por isso que nós temos que entender que Deus é soberano na nossa vida e tudo Ele pode fazer. Nós poderíamos dizer que nessas duas frases aqui que Jesus falou, né, a primeira frase ele fala, né, reunindo uma pequena parábola explicando o que é médico. Quem é o médico? O que ele estava dizendo? Quem é o médico é Jesus. Ele estava dizendo, eu sou o médico. E essas pessoas estão doentes, estão precisando de mim. Nós temos que entender que Jesus é o médico dos médicos. E ele também estava dizendo para aquelas pessoas, quem são os doentes? São os pecadores. Todos pecadores são doentes perante Jesus. Qual é a doença? Mas o que eles sofrem? O pecado. O pecado, ele mata. O pecado é o único ou a única doença que não tem um remédio que laboratórios podem fazer para curar. Somente através do médico dos médicos que pode entrar a cura na vida de um pecador. O antídoto ou remédio para curar, né? Hoje nós vemos que já desenvolveram vacinas para o Covid-19, né? E para o pecado, a única vacina é Jesus Cristo na vida da pessoa. Não há outra forma, não existe outro meio para a cura do pecado. Então o antídoto é Cristo, e qual é a condição? A pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. A vacina é Cristo. Coloque Cristo na tua vida, que com certeza você vai viver uma vida totalmente diferente. Então Jesus estava falando para aquelas pessoas que estavam vivendo fora dos seus princípios. E Ele ainda fala hoje para nós, pessoas que estão vivendo fora dos seus princípios, como os fariseus, os escribas, porque eles eram pecadores aos olhos humanos. E muitos, aos olhos humanos, não mereciam o direito a um antídoto, não mereciam o direito a uma vacina. Hoje nós vemos nessa pandemia, né, escolhendo algumas classes para poder vacinar. A vacina teria que ser para todos, né? Mas hoje, como tem pouca vacina, então eles escolhem, primeiro vamos pegar as pessoas mais idosas, mas vem lá dos 100 anos, vem descendo, quem sabe, não sei se vai chegar para nós essa vacina ainda, mas Jesus, ele falou, olha, eu não vim apenas para um grupo exclusivo, eu vim para todos que se arrependerem, para todos que negarem a si mesmo e querem viver uma vida totalmente diferente juntamente comigo. O pecado, amados, ele é a grande doença da humanidade. O pecado, quando nós entendemos isso, é uma doença, o pior, que é uma doença que não tem sintoma. O pecado não gera em você febre, não gera dor, não causa as manchas na pele. O pecado, ele entra de uma forma sorrateira e quando você vê, você está tomado. Você está tão cheio do pecado que aquilo acaba se tornando normal. Existem algumas dores que a gente tem no corpo que você acostuma, não tem? Muitas vezes tem uma dor no braço, alguma coisa, já tomou um monte de remédio e não adiantou, e você acostumou com aquela dor. Aquilo já não te incomoda mais. E o pecado é assim. O pecado, ele entra de uma forma na tua vida que ele acaba não te incomodando, mas no entanto ele traz consequências terríveis. O pecado, ele te leva à morte. E o que é essa morte? É a separação do homem com Deus. Isaías 59:2 ele diz: fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que é pecado? Tudo que você colocar como prioridade acima de Deus. Tudo. Pastor, mas
Qual é o maior pecado? Não existe biblicamente proporção a tamanho do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. Existem consequências pelo ato que você pratica. Aí algumas consequências podem ser maiores ou menores. São consequências. Mas o pecado perante Deus é igual. O pecado, os casos mais graves da doença, ele leva à morte. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 6,23, ele diz que o salário do pecado é a morte. O apóstolo Tiago também, Tiago 1,15, ele diz: o pecado, uma vez consumado, gera morte. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que Jesus veio ao mundo para trazer cura à humanidade. Não que nós não vamos mais falhar, não que nós não vamos mais pecar, mas como ele diz, lá em João 3, 16 e 17, para todo aquele que nele crê, não morra. O 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer numa cruz, para perdoar os nossos pecados. Então todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Quando nós aprendemos a viver uma vida na dependência de Deus, nós aprendemos a não brincar com o pecado. Tem tantas pessoas que brincam, que acham que é tudo fácil, mas o pecado ele é prejudicial, e ele nos causa essa separação entre Deus e o homem. Por isso que quando Jesus é questionado, por que está comendo com pecadores? Por que está fazendo isso? Então Jesus coloca as situações. Amados, quando nós pensamos em pecado, eu penso em 3 P's. A letra P. Por quê? A primeira, uma forma do pecado são os prazeres. A outra forma é o poder. Muitas pessoas pecam pelo poder. E o outro P é o prestígio. O mundo, ele oferece tudo isso para nós: prazer, poder e prestígio. Então, o que é o poder? O poder geralmente ele está ligado ao amor ao dinheiro, e ele acaba muitas vezes afastando o homem da dependência divina. Pessoas muito abastadas financeiramente, eles dizem que eles não precisam de Deus, porque eles têm tudo o que eles querem, tudo que eles podem comprar, eles compram. Muitas vezes o poder pode te afastar de Deus. O poder ele pode gerar em você algo que te afaste de Deus. É muito fácil, a palavra de Deus diz: um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não que os ricos não vão ser salvos. Ele está dizendo o problema que são apegados no seu Deus, que é o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. O poder, ele gera isso na vida do ser humano. O prazer, ele é um dos 3 elementos nos quais nós entendemos que acaba geralmente associado com a parte sexual. O prazer, a busca. Mas é muito mais do que isso. Ele pode ser o prazer de um relacionamento íntimo de um homem e de uma mulher, mas ele também, muitas vezes, ele gera um vício. Ele gera um vício na vida do homem ou da mulher. É como tem um ditado popular, O cachorro, quando ele começa a atacar o galinheiro, tem que matar, porque ele não vai parar. E muitas vezes, o homem ou a mulher, quando ele se apega à traição, só Deus para interferir, porque por si só ele não tem força. É esse prazer, é a luxúria, é os desejos, e não só o ato sexual, mas a própria gula, a comida, comer demais. Isso acaba levando a pessoa a doenças. Muitas pessoas sofrem por causa de hobbies que tem. Eu gosto de fazer isso, Eu conheço muitas pessoas que gostam de andar de moto. Final de semana querem fazer trilha.
Cadê o tempo para a família? Não tem tempo, porque tem que estar fazendo trilha. Qual é o tempo que você tem para Deus? Ah, mas eu não tenho tempo, né? Eu me reúno com meus amigos e vou fazer trilha. Isso é só um exemplo. Tem tantas pessoas que gostam de fazer tantas outras coisas e acabam tirando o tempo de comunhão com Deus, acabam tirando o tempo de se relacionar com Deus para praticar os seus votos. Mas eu gosto. É o momento que eu tenho de refrigério. Amados, o nosso refrigério é Cristo. O nosso refrigério é Cristo, é viver na dependência dele. Mas eu indo, né? Eu não gosto muito, né? Mas eu sei que meu Takeshi gosta de pescar, né? Para mim, eu vou porque eu gosto da companhia das pessoas. Mas eu não tenho muita paciência de ficar lá, né? Jogando a varinha, tentando pescar. Ainda mais com o velho que está junto. São situações assim, mas é prazeroso. Mas muitas vezes eu fico 3, 4 horas na beira de um tanque pescando e não tenho 10 minutos de um relacionamento com Deus. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, mas nós temos que ver qual é a nossa prioridade. Eu não tenho tempo de ir no vizinho falar do amor de Deus. Eu não tenho tempo de me relacionar com as outras pessoas. Porque a pior coisa que esse prazer causa é quando eu não consigo interferir no meio que eu estou inserido. Quando eu não consigo ser luz naquele meio. Eu entro na onda e eu deixo a vida me levar, né? Muitas vezes nós agimos assim. O prazer, né? Ele te traz algo bom. Aquilo que você gosta, mas o relacionamento tem que ser com Deus. Muitas pessoas pecam porque colocam como prioridade. Eu tenho que todo final de semana, né? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente porque eu sou um esportista, eu gosto disso. E a tua família, a tua casa e Deus, aonde estão nessa tua escolha? Amados, quando nós como líderes fraquejamos, a nossa casa também padece. E o último, o prestígio, ele está ligado ao relacionamento, à fama, à vaidade. Aquelas pessoas que gostam de estar sob os holofortes, né? Aquelas pessoas que gostam de fazer as coisas não para o bem do próximo, mas sim para que sejam aplaudidas. Nossa, como aquele cara fala bem, né? Yes! Eu sou o cara. Muitas pessoas gostam de prestígio, gostam de ser enxergadas, né? Muitas mulheres querem ser reconhecidas não pelo seu caráter, mas pela sua beleza, pelas suas vestimentas. Passa na rua e todo mundo vai olhar. Talvez porque está muito mal vestida, né? Ou está vestida de uma forma que acaba sendo sensual. Isso não é ser uma pessoa temente a Deus. Nós temos que ter cuidado com até o que nós vestimos, para que a gente não escandalize. Mas são pessoas que são prestigiadas por isso. Muitas pessoas, né, são prestigiadas pelos seus cargos de liderança. E não é isso que Deus está falando. Isso nos afasta de Deus. O poder, o prazer e o prestígio, ele nos afasta de Deus se nós não soubermos usar isso como influência para o reino de Deus. Quando nós aprendemos a usar, é aquele momento de eu fazer trilha, mas então primeiro, eu já parei para orar com os trilheiros que vão me acompanhar? Não, nós subimos a nossa moto e aceleramos. Você parou para consagrar aquele momento a Deus? Você parou para passar uma palavra para aquelas pessoas que estão com você? Lá no tanque, quando você convida pessoas, você parou para falar com eles primeiro do amor de Deus e dizer, olha gente, nós estamos aqui hoje, eu sei que todo mundo gosta, mas nós temos que parar para pensar e agradecer a Deus por estar nos proporcionando esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui, de ter peixes para a gente pescar, de termos saúde para poder estar junto. Quando nós aprendemos a colocar isso como prioridade, o hobby, ele vai ser um motivo de você evangelizar as pessoas. Isso não é pecado. Isso é você estar fazendo Deus vivo aonde você está. Você está agindo como um representante.
Mas o problema é quando a gente não consegue fazer dessa forma. Aí isso nos afasta de Deus. Então é melhor evitar. Tudo aquilo que te afasta de Deus, evite. Muitas vezes a tua própria família ou familiares te afastam de Deus. Evite. Quando você não consegue ser luz onde você está, evite ir nesses lugares. Quando você não consegue ser luz aonde você está, evite ir nesses lugares. Nós entendemos que só o Espírito Santo de Deus para convencer o homem do pecado. Ninguém pode convencer a si mesmo. Havia muitos publicanos naquela festa. Será que todos se converteram? Eu creio que não. Acredito que não, mas quando Jesus chama alguém para a salvação, essa pessoa reconhece ele como Filho de Deus e pede para que ele entre na sua vida. Foi isso que aconteceu com Mateus. Mateus foi chamado por Deus. Imediatamente ele levantou e seguiu. Ele não falou para Deus: olha, espera mais um pouquinho, eu ainda não acertei, tem ainda pessoas que estão passando por aqui pela alfândega e eu tenho que cobrar impostos. Ele abriu mão de tudo, porque ele sabia qual era o melhor lugar para que ele podia estar. Nós vimos Jesus curar um paralítico, perdoar os pecados dele. A cura visível faz com que as pessoas se maravilhem dos milagres. Muitas pessoas creem porque estão vendo, mas o principal não foi Jesus curar aquele homem. Por causa da cura daquele homem que Jesus começou a ser perseguido. Vocês lembram? Quando Jesus curou aquele coxo, o que Jesus falou primeiro? Perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus começaram a julgar: quem é esse que perdoa pecados? Ele estava blasfemando. Aí Jesus fala: era muito mais fácil eu falar: levanta, toma a tua cama e anda. Era muito mais simples, era o que o povo queria ouvir. Mas ele falou: perdoados estão os teus pecados. Muitas vezes nós agimos também como hipócritas, né? Nós queremos o benefício, mas não queremos o compromisso. Eu vejo dois problemas nessa situação quando Jesus fala. O primeiro, ele é um problema grave, né? É quando as pessoas não enxergam que eles também eram pecadores. Os fariseus não estavam enxergando que eles também eram pecadores. E a pergunta de Jesus, que eles mesmos fizeram, estava sendo incluído eles. Mas eles achavam que não era dessa forma. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? A Margarete acabou de falar em Lucas 18, versículo 9. Eles queriam o quê? Eles queriam benefício. Eles queriam algo que fosse bom para eles. Mas eles não queriam compromisso. Eles se achavam justos. Amados, o problema maior na vida do cristão é quando ele se acha melhor do que o outro. Tá? Quando ele se acha melhor do que o outro. Nós temos que ter igrejas não exclusivas, mas inclusivas, onde nós estamos arrebanhando pessoas pecadoras e trazendo ao reino de Deus. Sim, nós podemos dizer que lá em 1 Pedro diz que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Sim, somos um povo exclusivo de Deus, mas a nossa casa tem que ser uma casa inclusiva, que pode estar arrebanhando pessoas para se tornar esse povo exclusivo. Como você tem vivido, como você tem agido no seu dia a dia. E o segundo problema é essa segregação religiosa, né? Nós somos a nação santa. E todo mundo está destituído da glória de Deus. Não é assim que Deus fala. Não é assim que Deus quer. Por isso que Jesus falou para eles: eu vim para os doentes. Se vocês acham que também não precisam, então vocês podem viver da forma que vocês bem entenderem. Romanos capítulo 9, versículos 25 e 26 diz assim: como ele diz em Oséias:
chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei a minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no momento, ou no mesmo lugar, em que se lhe declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filho do Deus vivo. Há muitos evangélicos com esse pensamento exclusivista, né? Nós somos esse povo escolhido. Deus escolheu a todos, até aquela pessoa que você acha que não merece, até aquele último pecador. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todos nós, todo quanto nele crerem. Aqueles que não crerem é uma escolha, mas todos quanto nele crerem terão o direito de serem chamados seus filhos. Eu quero concluir fazendo 3 aplicações nesse texto. Quando a gente fala um texto expositivo, primeiro a gente lê o texto, depois a gente fala sobre o que aconteceu naquele texto, e por último a gente faz a aplicação para o nosso dia a dia. E eu tirei desse texto 3 aplicações para que a gente possa entender um pouquinho melhor de tudo isso que Deus, ou que Jesus falou para os seus discípulos naquele momento. A primeira situação, o Senhor nos chamou para segui-lo, assim como chamou Mateus. Seguir Jesus não é caminhar atrás dele, em busca dos seus milagres, e sim buscar maneira para se relacionar com ele. Muitas pessoas têm buscado Jesus pelos milagres e depois para ficar criticando, né, as ações ainda. Ah, mas porque ele não fez como eu queria, não era desse jeito que eu pensava. Quantas pessoas agem assim? Buscam a Cristo para ter um benefício e depois não recebem como querem e ficam criticando. Mas nós temos que aprender a buscar a Deus, a se relacionar com Ele, a se comprometer, a buscar um aprendizado em todo o tempo, a aprender a viver uma vida de discípulo. Quando nós aprendemos a buscar ao Senhor, a segui-lo, nós aprendemos que isso é continuamente, em todo o tempo. Eu estou seguindo a Cristo em todo o tempo. O seguir a Cristo é caminhar conforme os seus passos. É o que o apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando nós caminhamos dessa forma, nós conseguimos entender que Deus é prioridade. E quando nós aprendemos que Deus é prioridade, nós somos mais que vencedores. A nossa missão é levar a verdade de Cristo, que é o tratamento para as pessoas, crendo que o Espírito Santo de Deus é que vai convencer, não nós, mas o Espírito Santo de Deus convence os que ouvem. Lembre-se do que Jesus disse sobre quem põe a mão ao arado e olha para trás, não é digno. Mas lembra o que Elias fez? Queimou tudo para olhar somente para frente. Deixou o passado. Amados, o passado ele não pode te condenar. Quando você entrega a tua vida para Cristo, se houve alguma coisa de errado, ou mesmo quando Deus nos perdoa, amados, Ele apaga todas as nossas negligências. É diferente do homem. O homem muitas vezes perdoa, mas ele ainda não esquece. Mas o verdadeiro perdão não é esquecer, mas é quando aquilo vir à tua mente e não te causar mais dor. O verdadeiro perdão não é esquecer o passado, mas sim o passado não pode mais interferir no teu presente. Isso é perdoar. Senão é simplesmente uma postura ou um gesto. Ah, eu vou perdoar o Edson, ele me ofendeu, né? Então Edson está perdoado. Mas depois eu encontro o Edson de novo e falo, ó, está fazendo a mesma coisa. O que adiantou eu perdoar? O cara parece que está fazendo a mesma coisa, e muitas vezes o cara nem está fazendo a mesma coisa, mas a minha falta de perdão verdadeiro está gerando isso, está colocando, olha ele como empecilho. Amor, irmãos, o amor de Deus ele transforma tudo isso. Se eu decidir perdoar,
Eu tenho que aprender a conviver mesmo com aquela pessoa falha, porque o perdão vem de Deus. Já imaginou se Deus falasse para nós: você está apartado de mim, porque eu te perdoei e você voltou a falhar. Então nós temos que aprender a seguir os passos. A segunda aplicação que eu faço: o que fazemos? Temos que aprender que fazemos parte de uma comunidade inclusiva e não exclusiva. A nossa comunidade tem que estar aberta. Não podemos se contaminar com o mundo. É diferente. Então nós somos inclusivos, então eu posso entrar e cair na farra porque... Não é isso que Deus está falando. Você não deve se contaminar, mas você tem que estar no mundo para você ser relevante. Então a nossa igreja, ela tem que estar aberta para as pessoas não salvas. Para os salvos também, mas para os não salvos. Jesus veio para buscar os doentes. Os não salvos são as pessoas doentes que carecem da misericórdia. E nós temos que estar, os salvos têm que estar aqui, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Nós vamos fazer com que aquelas pessoas se sintam bem. A igreja não é um clube fechado ou uma sociedade secreta. Tem pessoas que se convertem e acham que se tornam agentes secretos, sem clausura, não se expõem ao Evangelho. Temos que fazer como Mateus, que ao se converter, cria uma oportunidade de pregar o Evangelho. Vou fazer um banquete, vou fazer uma festa e vou convidar todos que estão aqui para participar. Ele não falou: não, vou convidar só o povo que anda com Jesus. Não, todos vêm para que possam conhecer o meu Mestre. Muitas vezes nós temos medo de contar quem é o nosso Deus. Mateus não teve medo. A última aplicação: nós, como servos de Jesus, também estamos sujeitos à oposição e críticas. Isso aconteceu com Jesus, aconteceu com os apóstolos, e lembre, vai acontecer com você. Você vai ser criticado, você vai ser julgado, você vai ser perseguido. Muitas vezes, aonde você está. Mas perseguido por quem? Por familiares, por amigos, que se dizem amigos. Você vai ser perseguido por pessoas no trabalho, pessoas que querem, como a minha esposa fala, secretários de Satanás, que vêm tentar te derrubar. E gera uma perseguição. Vão te oferecer, vão te proporcionar oportunidades para que você peque. Mas a Bíblia é bem clara: resistir o diabo e ele fugirá de vós. O resistir não é atacar. Muitas vezes o resistir é dar um passo para trás. Quando você é assediado, quando você é confrontado com situações assim, dá um passo para trás. Evite situações que te coloquem em perigo. Evite companhias que podem te tirar da presença de Deus. Talvez eles venham te convidar: vamos fazer uma trilha, Estou usando o exemplo da trilha de motoqueiros porque foi o primeiro que usei. Muitas vezes você pode falar: olha, hoje eu não posso. Mas você está mentindo. Não estou mentindo. Eu estou dizendo que eu não posso porque eu tenho algo melhor. Hoje eu quero ficar com a minha família. Hoje é o meu tempo de ir à igreja, de cultuar, de agradecer a Deus por tudo que Ele me deu. Eu vejo aqui pela manhã, eu sempre levanto cedo, vejo tantas pessoas passando, pedalando de bicicleta aqui na frente da igreja. Mas eu imagino se fossem levantar para ir na igreja, será que levantaria? Cuidado com a tua lista de prioridades. Se fosse levantar cedo para ir ajudar um vizinho que está necessitado, alguém que está precisando, será que levantaria? Se tiver alguém filmando, tirando foto, aí muitos iriam, para poder sair nas mídias sociais. Mas são as nossas escolhas que vão dizer quem você é. As nossas escolhas vão dizer para onde você vai. Por isso, amados, devemos sempre resistir para evitar cair em tentações. Devemos buscar o Senhor.
Os discípulos de Cristo foram criticados pelos fariseus, Jesus foi criticado. E quando alguém te criticar, não fique revidando, tentando explicar. Deixe que Jesus vai esclarecer para aquela pessoa. Faça a tua parte. Mateus convidou uma grande multidão para mostrar quem era o seu líder, Jesus Cristo. E você, no meio dessa grande multidão, você está igual aos fariseus, criticando? Ou você está como aquele povo perdido, procurando encontrar o verdadeiro caminho? Quero convidar Takeshi Naomi para cantar mais uma música. Depois eu quero orar com você, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é na nossa vida. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Deus e bendito Pai, reconhecemos, Senhor, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Sabemos que dependemos de Ti em todo o tempo, que possamos aprender, juntamente com Mateus, que quando foi chamado por Ti não teve vergonha de demonstrar quem era o seu Deus. Tomou uma posição na Tua presença, chamou todas as pessoas que estavam ao seu redor para declarar a Sua soberania. Por isso, Pai, nesta manhã nós agradecemos a Ti, por um dia ter nos escolhido e nos dado a oportunidade de vivermos essa vida digna com o Senhor.
Uma vida, Senhor, que nos leva a aprender a não pecar. Não que não vamos falhar, mas nos leva a aprender a entender a dimensão, a consequência que o pecado faz na vida do ser humano. Entendemos, Senhor, que Tu és soberano e tudo foi dado por Ti. E tudo que nós temos, nós entregamos ao nosso Deus. Eu quero, Senhor, orar pelas pessoas que estão aqui no templo, orar pelas pessoas que estão nos seus lares, estar orando, Senhor, e pedindo que Tu continue intervindo na cura do Covid-19. Possa estar restaurando vidas, consolando corações que estão quebrantados pela perda de familiares. Possa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, agir no coração de cada um, trazendo alegria, refrigério, mas principalmente trazendo o que o ser humano busca em todo esse tempo, paz. Eu creio que a paz do Senhor é ela que excede todo o conhecimento do ser humano. Continua, Senhor, fazendo a Sua vontade na vida de cada um de nós, pois cremos na Tua soberania e no Teu poder. Abençoo, Senhor, e peço que dê uma semana repleta de vitória para todos nós, que possamos continuar dia após dia nessa caminhada rumo à eternidade com o Pai. Pois eu oro grato em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amados, Deus abençoe a cada um. Que você continue firme na presença de Deus, esquecendo as coisas que para trás ficam e seguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.